Olá pessoal, Bruno Frederico Milha para os Janelas da Terra. Vamos hoje dar mais uma análise da corrida presidencial no Brasil. Então hoje eu quero discutir com vocês: golpe, reeleição ou anistia? Primeiro, as últimas semanas foram bastante intensas de movimentação, desde a reunião do presidente Bolsonaro com os embaixadores, no sentido de tentar debelar esse clima de golpe que está se instalando no país, que se instalou no país, e parece que a reunião dos embaixadores mostrou que realmente a coisa era séria, quem não estava levando a sério começou a levar. Então houve uma movimentação da sociedade civil, intelectuais, imprensa, empresários, no sentido de manifestar apoio à democracia. E foi nesse contexto que nós tivemos aí duas cartas que repercutiram bastante, né? Uma que foi uma iniciativa da Faculdade de Direito da USP, a outra que foi uma iniciativa da Fiesp, com sindicatos, também com a participação da FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos. Vale lembrar que ano passado a FEBRABAN já tinha pensado em manifestar apoio, escrever uma carta pública de apoio à democracia, e a iniciativa foi debelada pelo governo, né? A iniciativa do Paulo Guedes, da Fiesp, sob a presidência na época do Paulo Scaff, que é um aliado do Bolsonaro. Então eles conseguiram, no último momento, acabar com essa movimentação de banqueiros e empresários para desautorizar as iniciativas golpistas do presidente Jair Bolsonaro. Isso foi em 2021. Agora, em 2022, a gente viu que, apesar de ainda ter algum apoio nesses setores, muitos empresários desceram do muro, outros abandonaram o barco do governo, e isso ficou claro aí nessa carta pública que foi assinada junto com sindicatos e outras entidades. Pois bem, então, essas duas iniciativas da sociedade civil, né, a carta da USP e a carta dos empresários e sindicatos, a ela se seguiu a posse do Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, que foi também um momento importante de sinalização de que o golpe de Estado não tem apoio nas estruturas de poder, não tem apoio da imprensa, que deu ampla cobertura, em sua grande maioria favorável ao discurso do Alexandre de Moraes, que foi bastante claro na defesa da democracia, das instituições, contra as fake news, em apoio às urnas eletrônicas. Foi um discurso sem tergiversar, sem ceder, né? E com a presença de ex-presidentes, a Dilma, o Michel Temer, o Lula e o José Sarney. Fernando Henrique Cardoso não compareceu porque tá doente, né? Tá com problema na perna, sofreu uma fratura, mas mandou uma mensagem de apoio. Só mesmo Fernando Collor, que é aliado do Jair Bolsonaro, não se solidarizou, não manifestou nenhum tipo de apoio à iniciativa, né, do ministro Alexandre de Moraes. Então, além disso, nós tivemos presença de vários políticos e embaixadores também, de modo que ficou bem claro que mingou a iniciativa do golpe. Está todo mundo bem mais atento e está todo mundo ciente de que é momento de colocar as diferenças de lado e defender a democracia, porque a democracia é o regime em que a gente pode divergir, né? Numa ditadura só existe uma linha oficial e não existe oposição. A oposição é perseguida, é silenciada. Então, não interessa a ninguém, principalmente aos setores mais progressistas da sociedade, não interessa uma ditadura. Então, depois disso, o que se
verificou foi o vazamento da notícia pelo site Metrópolis de um grupo de WhatsApp de empresários golpistas, né, dando declarações explícitas em defesa de golpe, em defesa da violência política, né, dizendo que em toda situação de conflito sempre envolve gente inocente, alguém pode morrer, mas é o preço que a gente paga pela nossa liberdade, entre aspas, né? A liberdade lá que eles entendem que é a liberdade de fazer o que eles quiserem sem ter que prestar contas à justiça, liberdade de devastar o meio ambiente, liberdade de superexplorar os trabalhadores, liberdade de matar os índios e assim por diante, né? Mas enfim. E esse vazamento é preciso ter bastante clareza do que ele significa. Hoje são 23 de agosto, o ministro Alexandre de Moraes já deflagrou aí uma busca e apreensão contra empresários cujos nomes foram vazados, e nesse mesmo dia também saiu na imprensa a notícia de que havia 200 pessoas no grupo e a maioria agora já saiu desse grupo, né? Porque, claro, eles não querem ter problemas com a justiça. Então, assim, o vazamento, ele chama atenção por dois motivos. Primeiro, porque são empresários inexpressivos na cena política, né? Eles têm ali a sua proximidade com o Jair Bolsonaro e a sua turma, mas não são empresários lá das esferas mais tradicionais, os mais poderosos. Mas também seu poder não pode ser desmerecido justamente porque são aliados do presidente e têm recursos, né? Então a exposição é boa, porque, primeiro, mostra a fragilidade do grupo, mas mostra também quem eles são, e assim a gente pode combatê-los às claras. E essa exposição encarece o preço do golpe, como a gente vê pela própria notícia de que muita gente deixou o grupo de WhatsApp porque não quer mais se envolver, porque está com medo das consequências. Então, é importante destacar isso porque às vezes não fica muito claro. Um golpe de Estado, ele prospera nas sombras. É uma conspiração. É assim todo golpe, né? Sempre começa na surdina, as pessoas não falam diretamente o que elas querem e tentam manobrar nos bastidores. E aí, quando a coisa fica exposta dessa maneira, a chance que a sociedade civil tem de reagir e é a oportunidade também que ela tem de cobrar de determinados atores que estão em cima do muro, que estão comprometidos ou que ainda não saíram das sombras, mas que agora vão ter que se posicionar publicamente. Então eu vejo como uma boa notícia o vazamento dessas mensagens do grupo de WhatsApp, principalmente porque o ministro Alexandre de Moraes tomou essa iniciativa de fazer a busca e apreensão na casa dos empresários golpistas. Então tudo isso sinaliza que nós temos agora um ambiente muito mais favorável à democracia do que um mês atrás, quando eu gravei a primeira mensagem. Então o que eu posso dizer é que mingou o apoio ao golpe e, ao mesmo tempo, se forjou e fortaleceu uma coalizão em favor da democracia. Dito isso, vamos passar para uma breve análise da conjuntura eleitoral, né? É importante verificar nessas primeiras semanas, não que seja alguma novidade para quem acompanha as notícias políticas, para quem acompanha as declarações do presidente da República, já estava antecipando que seria assim, a estratégia do presidente Bolsonaro para a sua reeleição. O discurso anticorrupção ele se enfraqueceu porque escândalos de corrupção começaram a aparecer e ganhar destaque no noticiário, né? Principalmente depois do caso do ministro da Educação, Milton Ribeiro, porque envolvia diretamente o presidente, e pelo absurdo, né, de colocar duas pessoas fora dos quadros do Ministério da Educação, que eram dois pastores, que supostamente teriam sido colocados lá pelo próprio presidente, como intermediários entre o ministro e prefeitos, e ainda por cima cobrando propina na forma de barra de ouro. Então pegou muito mal, o ministro foi
foi demitido, depois foi preso, depois foi solto, mas mesmo assim todo esse discurso que não há corrupção no governo federal ficou muito fragilizado. Então não é mais, pretendia-se fazer dele o eixo da campanha, já que o Bolsonaro não tem nada para mostrar em matéria de economia, em matéria de saúde pública, o desastre que foi a pandemia, o desastre que está sendo a economia, ele não tem como tirar dividendos disso. Então ele resolveu partir para o plano B, que é o discurso religioso. Religioso de uma forma extremista e de uma forma praticamente onipresente. Né? Em todas as suas aparições, se você for destilar o conteúdo do discurso, mesmo quando ele não está falando de algum tema referente à religião, ele está fazendo menções a Deus, né? Fazendo as suas referências bíblicas, que é para martelar na cabeça do eleitor, olha, eu sou o candidato dos cristãos, né? Eu sou o candidato de Deus, até porque ele, como eu também já mencionei no outro vídeo, ele tem essa pegada messiânica mesmo, então ele não tem vergonha de dizer que ele tem uma missão de Deus, que ele foi escolhido por Deus. Seus aliados também não têm nenhum pudor de dizer isso, né? Que ele foi escolhido por Deus. Então, sem meias palavras, é isso, né? Ele é o candidato de Deus, é assim que ele se vê, é assim que muitos dos seus apoiadores o veem, e é assim que ele quer ser visto, né? Além disso, as fake news, né? Por exemplo, a gente viu aí a ideia que já vem sendo repetida várias vezes de que o Lula, se eleito, vai fechar igrejas. Então, é uma coisa que não tem qualquer base na realidade. O presidente Lula sempre teve uma relação até estreita demais com os evangélicos, que sempre foram os pastores, as lideranças evangélicas, sempre foram essas que estão aí, Silas Malafaia, Edir Macedo, Marco Feliciano, e sempre tiveram esse perfil conservador, autoritário, sectário, intolerante, e mesmo assim o PT, por cálculo eleitoral, sempre buscou manter uma política de boa vizinhança, e agora que eles têm um deles na presidência, né? O Lula poderia ser um aliado, era um aliado de ocasião, agora há um deles na presidência. Então esse passe livre que a direita evangélica recebeu dos governos anteriores, tanto do Lula quanto do Fernando Henrique Cardoso, quanto da Dilma, agora voltou para tomar conta, né? E tentar varrer esses que não eram seus aliados, eram aliados táticos, não estratégicos, tentar varrê-los no mapa. Então fica também aí uma lição para como a gente deve encarar o debate político daqui para frente e as relações políticas com os pastores evangélicos. Eu vou falar disso mais para frente. Mas, enfim, os outros dois pontos do discurso político do Jair Bolsonaro serão os costumes e o anticomunismo. E é possível que nos debates, na propaganda eleitoral, ele tente também voltar a vincular o PT a escândalos de corrupção, Lava Jato, mas ainda isso está por se verificar e também verificar qual será a eficácia disso, uma vez que o próprio Jair Bolsonaro agora tem um telhado de vidro. Então, diante desse cenário, qual seria a estratégia da oposição? A estratégia da oposição, no meu entender, deve se concentrar nas questões socioeconômicas, né? O desastre que foi a economia, a fome decorrente dessa má administração da economia, o aumento da pobreza e da desigualdade e a necessidade do país crescer, né? Sem desenvolvimento não vai haver redistribuição de renda, sem redistribuição de renda não tem como resolver estruturalmente o problema da pobreza e da fome. E além disso é importante sim resgatar, eu vejo muita gente dizendo que já passou, acabou o problema da pandemia, mas espera lá, né? Sim, agora a gente está num cenário sanitário muito, muito menos grave, mas quase 700 mil pessoas morreram e não era para ter morrido tanta gente assim. Então isso tem que estar presente no debate.
eleitoral. É preciso vincular as ações do governo e do presidente, trazer de volta tudo aquilo que foi apurado pela CPI da Covid, mostrar que 3 entre 4 das vítimas poderiam ter sido poupadas se o governo tivesse levado a sério as medidas de proteção. Dizer que o que o governo praticou foram crimes contra a humanidade, né? E como muita gente mesmo perdeu pessoas próximas, ou conhece gente que perdeu pessoas próximas, na família, nos locais de trabalho, na escola, onde quer que seja, é sempre muito importante vincular isso a quem se deve, que é ao presidente Bolsonaro e os seus auxiliares. A religião e os costumes é o campo que o Jair Bolsonaro quer debater e é o campo que a esquerda não deve priorizar. Eu não estou dizendo aqui que esse debate não seja importante nem que não deva ser feito, mas é preciso mostrar o que está matando os brasileiros hoje, o que mais está matando os brasileiros hoje, o que está matando de fome, né? E é importante entender que existe hoje no Brasil, esse é o ponto talvez mais importante, e que eu não tenho visto um debate aprofundado, hoje no Brasil existe uma disputa de hegemonia, que alguns anos atrás não existia, talvez mesmo na época em que o Bolsonaro primeiro surgiu como um candidato competitivo, e até mesmo no primeiro ano do governo, quem pegar as falas do Bolsonaro até a pandemia vai perceber que aquele foi o momento, o ponto de inflexão em que o seu governo foi ficando, o seu discurso, melhor dizendo, foi ficando não só mais golpista, mas também mais sectário, mais fanático e tentando mobilizar a extrema-direita religiosa. Antes disso, ele tinha um discurso de extrema-direita, mas era um discurso de extrema-direita mais voltado para a questão econômica, né, uma defesa das pautas do Paulo Guedes e uma defesa do autoritarismo político. Ao passo que ele percebeu que depois da pandemia ele tinha que mobilizar o eleitorado evangélico, que era aquele que lhe era mais fiel. Enquanto que muita gente que acreditou na pauta liberal do Paulo Guedes foi se afastando, muita gente se decepcionou não só com a gestão da economia, mas também com a gestão da pandemia. Então restou para ele o eleitorado evangélico e ele resolveu dobrar a aposta. Então agora esse discurso está muito mais presente e está muito mais mobilizado, está muito mais concentrado, está muito mais forte e não está mais só fechado naquele núcleo, né, de pessoas que já são adeptas, né? Está penetrando por toda a sociedade. A gente vê isso na imprensa, a gente vê alguns colunistas, analistas de um corte mais conservador, né? E eu não estou falando dos golpistas, dos oficialistas, não. Estou falando de gente que quer fazer análise séria e que está dizendo assim, olha, a esquerda está menosprezando os evangélicos, a esquerda erra ao confrontar os evangélicos. Bom, aí é uma questão, como eu estava querendo falar desde o início, de concepção de mundo, portanto de disputa de ideias, disputa ideológica, uma disputa de hegemonia. Existe o discurso progressista da esquerda, um discurso progressista identitário, mais especificamente, predominantemente no momento, e por outro lado o discurso da direita evangélica. O que, por exemplo, a gente vê os comunistas mais à direita falando que a esquerda tem que aprender a dialogar com os evangélicos, tem que parar de menosprezar o que eles veem como menosprezar, e na verdade muitas vezes a esquerda defendendo seus pontos de vista em contraste com os pontos de vista dos evangélicos. Mas a gente não pode partir do pressuposto que essas ideias conservadoras, religiosas, por mais que elas estejam presentes na sociedade, por maior que seja o seu número de adeptos, elas devam passar sem contestação, porque não é verdade. Então, existe esse choque hoje, de um lado uma esquerda identitária, de outro uma direita evangélica.
As duas têm problemas, na minha concepção. Eu tenho várias discordâncias em relação à esquerda identitária, tanto dessa questão da centralidade, da questão da identidade, do que eu percebo como uma redução do conflito social, a questão das minorias políticas. Mas, por outro lado, a gente tem uma direita reacionária que é contra os direitos humanos, que é contra o Estado laico, que é extremamente preconceituosa. A gente viu isso nas falas, vê isso nas falas da primeira-dama, a forma como ela ataca as religiões afro, a forma como o presidente ataca a esquerda. Então, é intolerante ao extremo, é extremamente autoritário, reacionário. Se essas ideias prevalecessem, nós realmente viveríamos numa ditadura, porque se a esquerda é o mal, se a esquerda é o demônio, né, então a oposição é o demônio. Num governo de direita, a oposição, a maioria vai ser, tirando ali alguns dissidentes de direita, claro, a maioria da oposição vai ser de esquerda. Mas se essa esquerda é o demônio, é o mal, tem que ser abolida, se ela vai nos levar ao comunismo, e o comunismo é o mal na Terra, é óbvio que essa não é uma visão de mundo que é compatível com a democracia, que o que eles têm em mente é uma ditadura. Isso eu acho que eu já falei aqui. Então, a preocupação agora é, primeiro, o golpe se fragilizou muito, né? A gente não pode descartar 100%, mas eu suponho, imagino, se tudo que a gente sabe, todo o conhecimento que a gente acumulou da historiografia, da ciência política, em termos de golpes de Estado, serve para alguma coisa, sem o apoio maciço do empresariado, dos industriais, do agronegócio, dos poderosos, do poder econômico, não tem como haver o golpe. E esse apoio hoje minguou demais. Então sobrou o Jair Bolsonaro com os seus fanáticos, tanto os fanáticos fascistas raiz, digamos assim, quanto os fanáticos da extrema-direita religiosa e os militares, né? Mas os militares têm armas, é claro, e eles podem invadir, se eles quiserem, a capital, ocupar com tanques, fechar o Congresso, mas sem apoio do empresariado, quanto tempo isso vai durar? Sem legitimidade internacional, quanto tempo isso vai durar? Então só a força bruta não é suficiente. Aliás, um aprendizado que a gente já extraiu lá dos tempos de Antônio Gramsci, né? Mas enfim, então o golpe está meio que sob cheque. O foco agora então é impedir a reeleição do Jair Bolsonaro. E para impedir a reeleição é importante não se deixar pautar pelo discurso dele e atacá-lo onde ele é mais frágil, na economia e na gestão da pandemia. E ter em mente que essa disputa de hegemonia ideológica que nós estamos vendo hoje, e que há muito tempo a gente não vivia isso, porque mesmo no início lá do governo Michel Temer e do governo Bolsonaro, havia mais ou menos um consenso, pelo menos do que a gente via na imprensa, que era liberal na economia, progressista nos costumes. E aí, é claro, você poderia ter ali uma disputa da esquerda contra os liberais na pauta econômica, mas desse lado da economia a esquerda nunca foi dominante, mas do lado dos costumes ela meio que predominava, pelo menos esse discurso reacionário, anti-direitos humanos, anti-minorias, anti-justiça social, ele não tinha presença garantida nos grandes fóruns de debate. Agora tem, agora está presente porque não tem mais como ignorar. Então, essa disputa ela é de longo prazo, ela não vai se decidir agora. Então, é uma construção também de longo prazo, não adianta agora a gente querer pular, furar a largada, acho que é assim que a gente fala, queimar a largada, e achar que a gente vai resolver isso nessa eleição. Não vamos. Agora, eu não estou dizendo também
Eu não estou pregando aqui nem o derrotismo, nem o capitulacionismo. Por exemplo, eu acho que o Lula está fazendo um esforço muito grande agora para conquistar o eleitorado evangélico de uma forma que eu não concordo, como eu não concordei lá atrás, né, quando ele e a Dilma ficaram cortejando esses pastores reacionários. Eu acho que eles têm que defender, sim, a liberdade religiosa, eles têm que mostrar que eles sempre respeitaram essa liberdade religiosa, eles têm que mostrar que quem é contra a liberdade religiosa são eles, porque são eles que estão atacando as religiões afro, são eles que dizem que a esquerda é ateia e demoníaca, são eles que, se prevalecessem no Brasil, iriam impor leis anti-blasfêmia, em que você não pode mais criticar o pensamento cristão, muito mais especificamente dessa linha desses pastores evangélicos, e outras formas de religião ou não religião estariam sujeitas à perseguição e à censura. Então é esse o debate que tem que ser feito agora. E aí, para o momento em que a oposição estiver no poder, aí sim é importante. Eu não acredito que isso vai acontecer, mas eu estou falando aqui como analista, né? Seria importante que se tentasse, através de políticas públicas, porque a gente sabe que as igrejas cresceram muito com base na provisão de serviços que o Estado não oferecia ou oferecia mal, oferta de oportunidades, né, redes. A igreja é como uma rede de proteção, porque o Estado não tem uma rede de proteção, não tem uma rede de seguridade social, não tem um programa de geração de empregos, então a igreja acaba cobrindo mais ou menos esses espaços, como cobre também os espaços do tratamento de dependentes químicos e outras coisas. É assim que essas igrejas cresceram, ocupando lugar no espaço. E chegou o momento, então, do Estado ocupar este lugar que lhe é de direito, tirar dali essas igrejas, tirar no sentido de não mais contar com elas para prover esses serviços básicos. Não no sentido de fechar igrejas, né? Mas, como diz na linguagem coloquial, né? Cada um no seu quadrado. Era isso que tinha que ser feito, e é isso que eu não acredito que vai ser feito, mas esse é um dos aspectos fundamentais dessa disputa de hegemonia. Tirar da igreja a sua eminência na sociedade, junto a esse público mais pobre, colocando o Estado para atendê-los. O Estado laico. E o outro aspecto dessa disputa de hegemonia, aí sim, então, é entrar numa disputa ideológica mesmo, combater os argumentos da direita religiosa, com esses argumentos. Alguns deles eu já apresentei aqui, sobre liberdade religiosa, sobre a importância do Estado laico, sobre tolerância, sobre como essa direita religiosa ela é tudo menos cristã. Ela não prega amor, ela não prega compaixão, ela não prega piedade, ela prega armas, ela prega confronto, violência, ela é anticristã. E aí, se a gente embarcar nesse discurso, né, capitulacionista de nossa, a esquerda tem que aprender a dialogar com a direita religiosa, vai aprender a dialogar com isso, com violência, com autoritarismo, com intolerância? Não, a gente tem que confrontar. E confrontar não é confrontar o fiel, é confrontar os pastores que estão raptando, esses vendilhões do templo que estão raptando essas pessoas para essa visão de mundo neofascista. É um fascismo religioso que o Brasil está vivendo nesse momento. Pois bem, o Jair Bolsonaro, no Jornal Nacional, voltou a reafirmar suas intenções golpistas, né? Porque ele disse que entregará a faixa se houver eleições limpas. Eleições limpas é o quê? Nas palavras dele, quem vai decidir essa questão de transparência ou não serão, em parte, ele enfatizou em parte, as Forças Armadas, que foram convidadas a participar da Comissão de Transparência Eleitoral. Isso aqui é uma total distorção do que é a Comissão de Transparência Eleitoral, né? Porque as Forças Armadas foram convidadas para verificar, constatar, né, eventualmente trazer suas dúvidas, suas questões e até suas sugestões, como outras entidades, numa comissão onde elas são mais uma. Elas não têm poder fiscalizador, e quem fiscaliza, quem dá a palavra final, é a Justiça Eleitoral. O papel das Forças Armadas nesse processo,
e foi um erro do ministro Barroso tê-los convidado, mas enfim, o papel delas nesse processo é subalterno. E o Jair Bolsonaro vem tentando vender a ideia de que não, que elas chegaram lá para fiscalizar, que elas serão o fiel da balança, que elas serão o poder moderador. O que não é só golpista, é inconstitucional, é a negação de todo o arranjo político, eleitoral e da nossa própria democracia. Então, enfim, em conclusão, né, enfatizar isso, que o golpe se tornou improvável, mas até pela entrevista que nós vimos ontem do Jair Bolsonaro, deixar bem claro que é preciso manter-se vigilante e manter-se mobilizado. A reeleição também é improvável, como mostraram as pesquisas que foram divulgadas pelo Datafolha, pelo IPEC, outros institutos de pesquisa que são mais confiáveis, que fazem pesquisas presenciais, que têm um histórico. Não se sabe ainda se a eleição vai ser decidida no primeiro turno, porque a gente está ali na margem de erro, existe o Lula está um pouco acima dos demais, né? Primeiro era 54% de votos válidos, agora caiu para 51%, segundo o Datafolha. Então a possibilidade de eleição no primeiro turno ainda existe, mas tem aí uma campanha pela frente para a gente ver o que vai acontecer. E aí o que sobra? Sobra o risco definitivo, né? Que seria o da anistia. Como eu acho que também já falei aqui, tem sido aventada por analistas, inclusive, a possibilidade de o governo promover a anistia fosse por emenda parlamentar, emenda constitucional, desculpe, fosse por chantagem, basicamente. Que o governo, o presidente, mais especificamente, iria mobilizar suas milícias, não mais digitais agora, para tocar o terror na sociedade, uma vez derrotado, e fazer a chantagem ao parlamento, ao Congresso e aos ministros do STF. Dizer, olha, eu aceito o resultado das eleições e eu retiro a minha turma das ruas, mas com garantia de imunidade para mim e para os meus filhos. O STF, até agora, pelo menos na figura do juiz Alexandre de Moraes, não tem mostrado disposição para trégua. Nesse caso não seria nem trégua, né? Seria um armistício mesmo, um tratado de paz. Não tem mostrado essa disposição e espero que continue assim. Mas não se pode descartar totalmente a possibilidade. E o Congresso, esse aí, a Câmara dos Deputados, o Centrão, só vai abandonar o barco do Bolsonaro no último minuto. Mas os deputados do Centrão, as suas lideranças, sabem que eles também estarão expostos se começar uma investigação do governo Bolsonaro. Né? O Arthur Lira, Ricardo Barros, que já foi denunciado na CPI da Covid, o Ciro Nogueira, que é ministro da Casa Civil. A elite do Centrão teria muito interesse numa anistia dessas, porque eles estariam diretamente implicados. O Senado é um cenário um pouco mais turvo. Mas o presidente também do Senado, Rodrigo Pacheco, ele é daquele tipo morde-a-sopra, né? Ele diz que defende a democracia, se afasta de qualquer defesa mais direta de golpe, mas ao mesmo tempo ele sempre que pode contemporiza, como contemporizou em vários momentos com o presidente Bolsonaro, por exemplo, nas emendas que ele aprovou, a chamada PEC Kamikaze e a PEC dos combustíveis, são dois exemplos disso. Então, hoje, o que não só salvaguarda a democracia, como também nos dá a perspectiva de que a justiça seja feita é o STF. A gente tem que torcer e manter a pressão, claro, para que o STF não capitule diante de uma possível chantagem do presidente a partir
da sua convocação para que as milícias apareçam na rua. Então, a mensagem final desse vídeo seria essa, né? O preço da liberdade é a eterna vigilância. Ou, como diz aquela letra do Caetano Veloso, é preciso estar atento e forte. Muito obrigado.